E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula de geografia. No vídeo de hoje vamos falar sobre as relações entre os mapas e os interesses a partir do que vai ser representado nesse mapa. O mapa não está livre de atender os interesses de quem o produziu. A linguagem cartográfica, né, a linguagem dos mapas, ela é usada de modo a expressar a intenção de alguém ou de um grupo. Então é disso que a gente vai tratar nessa aula. Vocês já devem ter ouvido falar que informação é poder, né? E isso também vale para os mapas, né? No livro Arte da Guerra, que é um clássico da literatura universal, o autor Sun Tzu ele já dizia, né? Ao atravessar territórios montanhosos, pantanosos ou bosques, esquadrinha-os com cuidado, já que ajudam em posicionamentos favoráveis, emboscadas e na espionagem. Ele também disse: as formas do terreno podem servir como apoio ao exército. Saem vencedores os que lutam conhecendo esses elementos. Saem derrotados os que lutam ignorando-os. Ou seja, né, o conhecimento do território, dos seus ambientes, dos tipos e das formas de terreno, né, as informações da geografia de uma região, servem para que um exército conquiste vantagens numa batalha contra seus inimigos. Né? E, na verdade, assim, os mapas são fontes de poder militar, mas também são fontes de poder civil. Né? As Forças Armadas organizam estratégias e táticas de combate a partir do conhecimento do território. Né? Os governos administram o território, empreendem projetos. As empresas decidem a localização, o uso dos recursos, os investimentos. Durante a Guerra Fria, naquele contexto histórico de divisão do mundo, né, entre capitalismo e socialismo, a linguagem cartográfica foi muito explorada para travar guerra de narrativas, de propaganda de um regime contra o outro. Né? Estados Unidos e União Soviética recorreram muito às linguagens dos mapas para esconder informações estratégicas, para fazer propaganda de si próprio, apontar ou mostrar perigos e ameaças do outro regime da maneira como era conveniente. E nesse slide nós temos um mapa da União Soviética feito pelos Estados Unidos. Né? Está dizendo aqui, né? Cartógrafos dos Estados Unidos criaram uma imagem ameaçadora da União Soviética. A edição de abril de 1946 da revista Time publicou o mapa Contágio Comunista, onde usou forma esférica dividida da Eurásia, fazendo a União Soviética parecer maior do que é, como resultado da ruptura no centro do mapa. Né? Ou seja, né, para falar da ameaça comunista no mundo, a estratégia foi dividir o território soviético em duas páginas da revista, projetar esse mapa usando a forma do planeta Terra. Nesse slide, nós temos um mapa da União Soviética feito pelos soviéticos. O título dele faz menção a um plano de guerra. Até onde eu pesquisei, a estratégia da União Soviética no contexto da Guerra Fria era invadir uma série de países vizinhos, ampliar a sua área de influência até conquistar a Eurásia, controlando a maioria dos territórios que formam essa parte do mundo. E, inclusive, né, no mapa, ela estaria utilizando bases militares não só dentro do próprio território soviético, mas também bases em posições mais avançadas nos países aliados da Europa Oriental e também na China e na Coreia do Norte. Né? Assim, os Estados Unidos ficariam isolados, né, sem acesso aos aliados, e passaria por uma fase de depressão econômica, perderia, né, relativamente ali, né, o seu poder dentro desse cenário idealizado nesse mapa. Agora, só com esse mapa, sem nenhuma informação adicional, né, sobre esse plano de guerra, a gente não consegue saber, por exemplo, se essas frentes de batalhas em todas as direções seriam simultâneas ou se havia uma sequência estratégica. Então, só com as informações do mapa, se a gente considerar aí o raio de ação, com todas essas frentes de ataque e a cobertura territorial desenhada, isso aí consegue vender uma ideia de que a União Soviética era muito poderosa. Será que a ideia também não era essa? Será que a intenção do mapa não era também vender essa ideia de que a União Soviética era bem mais poderosa? Será que ela seria realmente capaz de fazer o que esse mapa está mostrando?
Será que esse mapa não pode ser encarado como uma forma de propaganda, né, do Estado soviético? Outra coisa que era prática comum é a ocultação de informações dos mapas, principalmente se fosse uma informação estratégica que pudesse ser usada pelo outro lado. Porque durante a Guerra Fria, os serviços de espionagem, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, eles atuavam de forma a descobrir, obter informações um do outro. O jeito era muitas vezes esconder itens, localidades, lugares que existiam no espaço real, mas poderiam não aparecer no mapa, né? Então esse slide está dizendo o seguinte, né, que os soviéticos ocultavam informações estratégicas nos mapas. Durante a Guerra Fria, cidadãos da União Soviética não tinham mapas detalhados das principais cidades do país. A cartografia das áreas urbanas era pouco confiável. Mapas de Moscou e de outros lugares do país muitas vezes omitiam a escala e a localização do quartel-general da KGB, que era o Serviço Secreto de Inteligência da União Soviética. Então, omitir a escala do mapa me impede, por exemplo, de entender o tamanho real das coisas. E quando a localidade tem alguma importância, ela também ficava oculta. Por uma questão de defesa mesmo, né, de segurança. Bom, o mapa pode servir para aquilo que eu quiser, né? Pode ser um instrumento de dominação ou um instrumento de liberdade, né? O exemplo do mapa como uma forma de dominação, de poder, é o mapa do Império Britânico de 1886. O mapa vai destacar aqui as ilhas britânicas, os territórios dominados e colonizados pelos ingleses, né? Tem as rotas que eles usavam para chegar nas suas colônias. Mas os detalhes das ilustrações às bordas é que mostram a ideologia do autor. Reparem nas figuras que representam outros povos, outras civilizações, mas bem aqui na parte central, notem que tem um homem, né, carregando o mundo nas costas, que seria um personagem da mitologia grega, né, o Atlas, né, que carrega o planeta. Em cima do planeta nós temos essa senhora, que seria a Grã-Bretanha, assentada, né, bem em cima do mundo, o que vai nos representar aqui, né, uma relação de domínio, né, de poder sobre o mundo, pelo menos, né, naquele momento. Um outro mapa que representa, que foi usado como instrumento de poder, é esse mapa chamado Mapa Teó, do século VI, né, de Isidoro de Sevilha, que traz, né, uma visão da maior instituição, da instituição mais poderosa da época, que era a Igreja Católica, né? Nós temos aqui, né, os três continentes conhecidos, eles estão divididos, né, por mares, né, ou rios, e em Jerusalém, como a capital importante para várias religiões, é bem no centro do mapa, e ainda eles registram o paraíso em algum lugar ali da Ásia, está localizado o paraíso, né, que teria dado a origem, né, à humanidade a partir de Adão e Eva, né? Mas aqui nós temos um exemplo também de um mapa como instrumento de liberdade, que é o mapa de 1943, de Torres Garcia, com o título América Invertida. Esse mapa traz uma visão curiosa da América do Sul. Ele é um mapa mais irreverente, né, pouco comum, porque o Polo Sul está apontado para o lado que os mapas chamariam de norte, né? Fugindo completamente daquilo que é convencional, fugindo de uma visão que seria considerada dentro do padrão, né? Exatamente essa que é a ideia do uso da cartografia nesse caso aqui, né? O mapa da América Invertida nos leva a esses dois mapas aqui, né? Representados pelas letras A e B. A gente pode afirmar que o mapa A está correto em relação ao mapa B? Ou que o mapa B está invertido em relação ao mapa A? O que vocês acham? Na verdade, né, os dois estão corretos, né? A diferença é que nós é que fomos habituados a enxergar o mundo nos mapas a partir da representação com a letra A. E a gente pensa no inverso e pensa que ele pode parecer bem estranho. Bom, qual que é a melhor representação que a gente pode ter da Terra? É a partir do globo terrestre, né? Porque quando eu passo as medidas dos territórios e os formatos dos países para um mapa plano, inevitavelmente eu terei distorções. Por quê? Qualquer tentativa de transformar uma esfera num plano vai trazer deformações no mapa, e nesse sentido, nenhum mapa
vai trabalhar com as medidas exatas, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, da laranja. O mundo está desenhado aqui, né, nessa representação de uma laranja com o número 1. Depois eu retiro as cascas e tento ir dobrando, ajeitando, né, separando para passar por um plano. Na hora que eu separo, a gente nota que tem deformidades, né? Eu preciso rasgar as laterais, as beiradas ali para poder forçar, né, o formato plano. A partir desse ponto da aula, nós vamos falar das projeções cartográficas. Elas são soluções matemáticas, né, ou geométricas para representar a superfície terrestre em um plano que atenda aos objetivos requeridos. E não há nenhuma projeção que seja ideal, né? Ela pode, no máximo, ser melhor que outra para uma determinada finalidade. Então, existem inúmeras projeções. A gente vai comentar aí sobre 3 tipos que eles são os mais comuns, os mais utilizados. Que é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal, né? A projeção cilíndrica, imagina o seguinte, ó, que eu estou pegando um globo terrestre, embrulhando um papel em forma de cilindro. Quando eu desenrolo esse papel, eu tenho essa projeção, que os extremos do mapa ficam com dimensões maiores, especialmente nas regiões próximas ao polo, né? Nesse tipo de projeção, eu vou aumentando as distorções à medida que eu me distancio da região do Equador. Aí eu tenho a projeção cônica, aí eu estaria envolvendo o globo num cone. E nessa representação, isso está se dando a partir do Polo Norte. E aí a gente vê que as maiores distorções estão na zona polar e na zona tropical, nessas duas faixas em vermelho. Nas duas bordas é onde as medidas ficam mais fora de proporção, né? Eu tenho ainda a projeção plana. Aqui a gente pode fixar um ponto qualquer, esse ponto vai ficar na parte central do mapa. Na imagem A e B, esses pontos centrais seriam o polo sul e norte, mas poderia ser qualquer outro lugar, tá bom? Aqui nós não estamos envolvendo o globo em forma nenhuma. Então, nessa proposta, a gente não deve imaginar que a Terra está sendo enrolada, é algum papel para ser desenrolado e gerar no mapa a partir disso. Aqui a projeção é plana. Apenas o ponto central do globo escolhido pela projeção vai encostar na projeção. E por isso ela vai manter as medidas com menor grau de distorção. E aí, quanto mais distante do centro da imagem, maior será a distorção. Bom, esse slide ele é bem interessante para a gente perceber as medidas entre as diferentes partes do globo projetadas num plano. Aqui nós temos a projeção cilíndrica equidistante e observem os traços verdes. Todos eles têm a mesma medida. Em todas as áreas demarcadas, a mesma extensão, tá bom? Essa linha verde. Mas, para cada área, nós temos a variação do quanto essa medida em verde equivale em quilômetros por cada posição em que elas se encontram. Porque elas estão sobre diferentes graus de curvatura do planeta. Essas medidas, elas não estão considerando o mapa desse slide, elas estão levando em conta a curvatura do planeta Terra e a extensão de cada área que vai se tornando menor à medida que eu me aproximo dos polos, tá? E eu vou me distanciando do Equador, eu vou me aproximando do polo, a circunferência do planeta vai diminuindo o tamanho, né? O tamanho, a quilometragem que eu necessitaria para contornar o planeta vai diminuindo à medida que eu me aproximo do polo. É o que está mostrando essa imagem, né? Com essas 4 linhas tracejadas em vermelho, onde a letra A está no Equador e a letra D está mais próxima do polo, né? E nesse ponto a circunferência já é muito menor. O legal da gente comparar os modelos de projeções e as técnicas cartográficas usadas é que fica muito nítido que cada uma prioriza. E outra coisa que fica evidente são os erros, né? As distorções, as grosserias, né? Com relação às formas e às medidas reais dos lugares do mundo. E não tem como ser diferente, né? Por causa do que a gente já comentou antes, né? Qualquer tentativa de passar as informações de uma esfera para um plano vai dar nisso. E aí, a título de comparação, nós vamos colocar lado a lado a ilha da Groenlândia, marcado com a letra G, e o continente africano, marcado com a letra A.
no modelo de Mercator e no de Mulvade. O Mercator é o cara da projeção cilíndrica, né, que vai causar grandes distorções nas latitudes mais altas, né? Ou seja, aquelas áreas mais distantes da região do Equador. E o tamanho do território representado nessas áreas vai ficar maior em relação aos países próximos do Equador. Já o Mulvade, esse outro mapa, apresenta um certo ângulo de curvatura e isso adequa um pouco melhor a proporção entre os continentes. E aí vejam que no mapa do Mercator, a Groenlândia fica com um tamanho semelhante ao da África. No mapa do Mulvade, a África fica bem maior do que a ilha da Groenlândia. Agora, a melhor forma da gente comparar os tamanhos é a partir de um globo que tende a manter as medidas mais próximas do real. Nesse slide, a gente vai comparar as projeções mais conhecidas, mais comentadas e as mais cobradas em provas, né? As projeções do Mercator e do Peters. A do Mercator, ela se deu no contexto da expansão marítima, do período das grandes navegações, né? Essa projeção acabou gerando um mapa que conserva as formas dos territórios, mas distorce os tamanhos, né? Sobretudo dos países próximos ou dentro das zonas polares. É um mapa que desconsidera as curvas do planeta e forma ângulos retos, né, entre os paralelos e os meridianos. Então, ele é visto como um bom mapa para navegação, mas ele é um mapa do ponto de vista europeu, né? Ele traz uma visão eurocêntrica do mundo, com a Europa, inclusive, né, bem na parte mais central aqui do mapa, né, no meio do mapa. Já a projeção do Peters é desenvolvido no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que os países colonizados foram aos poucos conquistando suas independências. Os países do sul da Ásia, né, e também os países da África vão ganhando independência. Então a gente tem a perda de domínio, do controle desses territórios nos anos 60 e 70, né, por parte dos europeus, que estavam se recuperando da guerra. E esse mapa ele tem também a projeção cilíndrica, mas com medidas equivalentes entre as latitudes. E como resultado, ele vai dar a impressão de que os países nas altas latitudes são menores, né? Isso vai dar mais destaque para os países menos desenvolvidos. É um mapa que ele conserva as áreas, mas ele deforma os ângulos e também as formas, né, dos países. Para a gente encerrar aqui, então, vamos ver algumas questões sobre esse assunto? A número 1 está aqui. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: com que interesse dita e o que é o norte e o que é o sul? Defendo a chamada escola do sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já. Então teremos a justa ideia da nossa posição, não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, o nosso norte. Esse é o texto. E aqui as alternativas. O referido autor no texto e imagem anteriores privilegiou a visão dos colonizadores da América, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo, resgatou a imagem da América como centro do mundo, defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os Americanos, ou propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. A alternativa correta aqui seria a letra B. Ele questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. Ele não está privilegiando visão de colonizadores da América, ele não está resgatando a imagem da América como centro do mundo, não está defendendo a doutrina Monroe, não está nem propondo para o resto do mundo, né, que o Sul fosse chamado de Norte, o Norte de Sul. A única coisa que caberia aqui é o que está na alternativa B. A questão número 2, né, esse emblema da ONU, que é uma projeção cartográfica também. O enunciado está dizendo aqui, né, olhar os mapas pode ser esclarecedor.
olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. Considerando a afirmação anterior, analise o emblema oficial da ONU, que utiliza um mapa com projeção azimutal equidistante. Indique a alternativa que explica a representação do mundo expressa no emblema. Letra A. Centralização do Polo Sul, reunindo os continentes em torno dele. Acho que deu para perceber, né, que a parte do planeta centralizada é o Polo Norte, né, com os países próximos a ele ali, não o Polo Sul. Letra B. A Eurásia no centro, com outros continentes em torno dela. Também não. Letra C. O Polo Norte no centro e as terras do hemisfério sul nas margens com medidas mais distorcidas. Essa é a alternativa correta. Alternativa C. Letra D. Os continentes aproximados para simbolizar a ideia de união ou cooperação entre os países membros da ONU. De forma alguma, né? Não quer dar ideia de união nenhuma. Tem a letra E. Principais potências econômicas da Guerra Fria. O mundo todo está sendo projetado, né? Nesse mapa. A grande questão aqui é que, coincidentemente, né, as regiões mais desenvolvidas do mundo, né, com algumas exceções, elas estão em torno do Polo Norte, né, mais espalhadas pelo hemisfério norte do planeta. Então, nesse tipo de projeção, essas regiões acabam sendo privilegiadas, né, porque elas estão centralizadas. Estou falando dos Estados Unidos, né, do Canadá, da Europa toda, do Japão, das regiões aí, né, mais desenvolvidas, salvo algumas exceções, claro. Então, as partes mais pobres, a parte subdesenvolvida do mundo, em sua maioria, ela fica nas margens e totalmente distorcida, né? Essa questão número 3 ela é muito interessante e muito criativa também, né? Na imagem 1, apresenta-se o desenho do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator. Comparando as imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a área mais ampliada na projeção de Mercator, é letra A, Argentina, B, Brasil, C, Estados Unidos, D, México ou E, Groenlândia. Se eu trocar a imagem 1, 2 por mapas, eu vou ter um mapa 1 menos distorcido, né, na imagem 1, e um mapa mais distorcido na imagem 2. Né? O que a gente precisa lembrar? Que o mapa do Mercator ele amplia muito o tamanho dos territórios nas latitudes mais elevadas, né? Aquelas mais distantes do Equador. Então, esse seria o meu mapa na projeção da imagem 1, com os países localizados mais ou menos dentro das latitudes do mapa. Esse aqui seria o mapa do Mercator, mostrando onde cada país estaria. E o que acontece é que a Groenlândia está numa posição que nos permite afirmar que é nela que ocorre a maior distorção. A alternativa correta, então, letra E. Última questão, vai comparar as projeções do Mercator e do Peters. O enunciado diz: os mapas abaixo apresentam duas das principais projeções cartográficas, o Mercator e Peters. Preencha as lacunas abaixo com os números 1 ou 2 relacionando-as a essas projeções. Tá? Então, se a gente achar que a informação na lacuna é relacionada à projeção do Mercator, a gente usa o número 1. Se for de Peters, número 2. Então, a primeira, mantém as formas dos continentes. Quem vai manter o formato dos continentes é Mercator, portanto, número 1. As regiões polares e de altas latitudes aparecem muito exageradas. Quem faz isso também é Mercator. Né? Exemplo que nós temos é a Groenlândia, né, com um território imensamente maior do que realmente seria no real. Depois, destaca o mundo subdesenvolvido. Quem vai fazer isso é o mapa de Peters, tá? Em que tanto o continente africano, quanto a América do Sul, quanto o sul da Ásia, né, as regiões ficam um pouco mais centralizadas e maiores, aparentam ser maiores do que as outras áreas do planeta. Próximo, é excelente para aplicação no sistema de navegação. Isso aqui é sobre
Mercator, número 1. O Mercator ele usa ângulos retos em todas as áreas do mapa, né? Tanto nas latitudes quanto nas longitudes. Então, é excelente para criar um mapa de navegação ou mesmo de aviação. Mantém a proporção das áreas representadas, mas para isso altera suas formas. Quem está fazendo isso seria Peters, tá? Ele altera as formas, os formatos dos territórios dos países na tentativa de manter a proporção das áreas. Quem traz essa sequência 1, 1, 2, 1, 2 é a letra A, portanto, a alternativa A é a correta. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por me acompanharem, por chegarem até aqui comigo. Um abraço aí, até mais. Tchau, tchau.